Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxo Sportcast. O convidado de hoje, o cara é atleta, é empresário, modelo também, né? Ele até riu aqui também. Gabriel Bicalho. Seja bem-vindo, meu camarada. Valeu, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui podendo bater esse papo com você. Boa. Mas deixa eu te dar uma lembrancinha aqui. Poxa! Pô, direto da querido. Meca e direto da Overall. Ah, não. Eu vou ter que abrir aqui. Goste. Posso abrir? Claro, né? Claro. Tem nenhuma surpresinha, nenhuma piada aí, não. Ó, o adesivo aqui de brinde, tá? Oh, pra essa câmera aqui, né? Qual câmera? Essa aqui? Essa aqui, né? Vamos ver aqui. Nossa, essa camisa aqui... Igual eu falo, todo presente de convidado que eu tenho aqui, ó, morro de inveja, tá? Aqui, ó. Ó. E tá assinada aqui. Tá assinada, Gabriel Beraldinho BH. Eita. 2025. Poxa, obrigado, cara. Aí. Poxa, guarda pra essa conversa nossa. Que legal, cara. Pô, tecido bacana, legal. É, os camisas são muito bons. É, pra caber dentro dessa camisa aqui, eu tenho que aumentar mais uns 20 quilos, pelo menos, né? A gente dá um jeito, a gente vai te dar uma aguinha. Te dá água. Tá, Gabriel, você tá beleza, meu querido? Joia, tudo ótimo. Joia. Gabriel, vou fazer uma pergunta mágica aqui, igual eu faço pra todo mundo. Deixa eu só guardar aqui, tá? Vamos lá. Não tem problema de eu deixar aqui em cima aqui, ô Demet? Tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. O clima aqui é bem extrovertido, né, cara? Não tem nada combinado, hein? Bom, vamos lá. Quem é você, Gabriel? Fala um pouquinho de você aí. Cara, eu sou o Gabriel, eu tenho 31 anos de idade. Eu sou um cara casado com a Patrícia, temente a Deus. E um cara aí que entrou nesse mundo do bodybuilder, que foi moldado pela disciplina, moldado pelo ferro do bodybuilder. Há mais ou menos, eu posso falar, vai fazer praticamente 10 anos. Poxa. 10 anos. Esse é um resumo geral aí de quem que é esse Gabriel hoje. Boa, você tá com quantos anos? Tá, hoje eu tô com 31 anos. 31? Você tá novo. 31 anos. Tá novo. É, passei dos 30. Não, a cabeça já muda, né, cara? Quando dos 30, sabe? Quando chegar a 40, cara. Nossa senhora. Deixa eu aproveitar os 30. Deixa. Ô, Demetrio, vamos ver. Pra ver um pouquinho da história desse cara. Vamos ver se esse menino era bom mesmo. Vamos ver. Será que esse cara era bom? Uai. Pera aí. Tem mais fotos aí. Vou começar lá do mês, né? Vamos começar do mês? Vai, pegar voltando. Pegar de bermuda. Isso. Tem mais Vê se tem mais, volta aí. Eu acho que tem mais ainda, não? Vai lá naquela de mês de bermuda. Aí, volta aí. Uma. Aqui tô com um troféu. Essa. Essa explica aí pra gente. Explicar. Vamos lá. Cara, aí, isso foi em 2018. Eu tava com meus 24 anos. Essa foi minha estreia. Eu estreiei como Men's Physique. Você já levou o top 1 na estreia? Já levei o top 1 na estreia, mas a história ela começa um pouco antes. Na verdade, em 2016, eu fiquei 3 anos, dos meus 19 aos meus 22 anos, eu fiquei a única fase da minha vida que eu fiquei 100% sedentário. Porque foi na época que eu comecei a fazer a faculdade, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Então, o meu dia começava 8 horas da manhã no trabalho e até 10h40 da noite na faculdade. Então, eu fiquei ali 100% sedentário. 2 anos antes, eu comecei a treinar com meus 17 anos. Eu estudava no colégio. 2 quarteirões do colégio, o namorado da minha mãe na época, ele tinha uma academia. E ele ficava lá, não, Gabriel, você tem que treinar, você tem que treinar, você tem que treinar. E 17, 16 anos é a idade ali que a gente começa a se preocupar mais com a questão do corpo, questão da vaidade também. E eu comecei a treinar na academia dele. E a academia dele, ela era uma academia raiz, academia de ferreiro. Isso é bom, a gente conversa, não tem jeito, pra começar isso mesmo. A academia... Pegava tétano lá se você cortasse a mão. Mas era uma academia que a galera tinha muito resultado. Muito resultado. Não tinha ninguém ligado ao esporte, ninguém falava sobre fisiculturismo na época. Mas era uma galera que tinha um físico muito acima da média. Era a galera, na época, muito motivada. Axé Brasil, Carnaval. Nossa, aí o pessoal botava o shape. Ia chegando próximo do Axé Brasil, todo mundo, galera, né, tava preparado. Avesso. Galera do avesso. Então, essa foi minha iniciação na musculação. Entro ali na faculdade em 2019. Eu abro mão, eu paro de treinar, paro de fazer qualquer atividade física. A vida inteira eu fui fisicamente ativo. Você é formado em quê? Formei em administração. Administração. Formei em administração. Uhum.
E quando deu ali meus 3 anos de faculdade, 22 para 23 anos, eu tinha uma certeza comigo, que assim que eu tivesse um pouco mais de tempo, já estava incomodado com a situação, fui ficando barrigudinho, com pochete, e eu tenho genética de magro. Então eu era o falso magro, né? De costas é magro, de lado você tem aquela pochetezinha, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, nossa, se eu tiver um pouco de tempo, eu vou resolver a situação. Vou voltar para a musculação, que era a modalidade que eu me identifiquei. Aí eu volto para a musculação em 2016. Certo. Volto a fazer primeiro peso do corpo, baixei um aplicativo lá, fazia exercício com peso do corpo em casa, que era o que eu consegui encaixar na minha rotina. Depois eu consegui ir para academia. Vou conseguir voltar para academia, na verdade, né? Comecei a treinar perto do trabalho e tal. Procurei um nutricionista generalista, não era focado em atleta e tal. Não, padrão, né? Padrãozão. Mas já evolui pra caramba, assim. Eu talvez, né? Pena que eu acho que eu não tenho foto dessa época, mas talvez foi a fase que eu mais evoluí do meu físico. Eu saí de alguém sedentário, onde eu tinha aquele perfil muito magro, barrigudinho. Aí eu quis queimar aquela barriga, então eu queimei aquela barriga, só que queimei tudo também, porque eu não tinha uma base, né? Eu não tava treinando, eu só fechei a boca e comecei a fazer muito exercício aeróbico com peso do próprio corpo. Voltei a treinar e tal, fui nutricionista. Aí, meu físico evoluiu. Certo. Só que nessa época, em 2016, quando eu volto pra musculação, quando eu volto a treinar, o meu irmão, ele já tem algumas... Ele estava treinando nessa época e ele já tinha ali algumas inspirações no bodybuilder. Então, ele me apresenta o fisiculturismo. Ele me apresenta, na época, o Felipe Franco. Ele também seguia o Jay Cutler. E eu começo a olhar aqueles caras. Eu falei, pô, foda, né? Começou a inspirar, né? Falei, pô, muito absurdo, bizarro o físico desses caras. E pra mim era algo inatingível. Do Jay Cutler ele é inatingível de fato, né? Até hoje. Mas o Men's Physique e o Felipe Franco daquela época... Foi um cara que abriu as portas. Abriu as portas e um físico muito estético, né? Sim, sim. E um cara que falava, apresentava a modalidade... Eu vi, eu acho que é impossível pra mim chegar num físico próximo a isso, mas pelo menos eu quero seguir essa direção. Aí eu comecei a trilhar meus passos, saí desse nutricionista, procurei um outro nutricionista e treinador focado no esporte, fiz um período ali com ele, evoluí, depois eu fui para um outro treinador, que aí sim a gente começou minha preparação em 2017. 2017 eu começo minha preparação, cheguei lá no Caverna, início de 2017, final de 16 para 17. Por influência de um amigo meu, tinha um amigo meu que tinha uma loja de suplemento perto da academia que eu treinava, e ele era atleta, e ele ficava na minha cabeça, Gabriel, você tem que ir no Caverna, Gabriel, você tem que ir no Caverna, Gabriel, você tem que ir no Caverna. E na minha cabeça o Caverna era uma caverna, né? Chegava lá, era só um ogro, os caras enormes, ia chegar tadinho do Gabriel, Gabriel com 60 quilos. eu ia ser ali, o cara fazia a rosca direto. Nossa senhora. Então eu fiquei muito intimidado, né? E eu fiquei enrolando, até que um dia eu fui conhecer, e assim, foi a quebra de todos os rótulos que eu tinha criado. Foi um ambiente que eu fui extremamente recebido bem, fui acolhido, as pessoas e pelo próprio Caverna. Aí ele me olhou assim, ele falou, Gabriel, do jeito que você tá aqui hoje, cara, isso foi em janeiro, em 3 meses eu te coloco, você consegue competir. Eu falei, você tá doido, cara? Na minha cabeça, no meu planejamento, eu falei, não, eu vou vir aqui, eu vou ficar um ano inteiro fazendo um trabalho, e se tudo der certo, no final do ano que vem ainda, eu compito. Né? Ele falou, não, do jeito que você tá aqui e tal, com 3 meses eu consigo te colocar no palco. Não, cara, você tá falando, eu acredito, né? Eu acho que não dá, não. Mas você tá falando, eu acredito. E a gente começou a fazer ali o trabalho. Foi fazendo o trabalho. Eu consegui evoluir muito nesse período. Consegui montar um físico, acredito eu, que seria um físico muito competitivo. Mas o que aconteceu? Eu mudei meu lifestyle, mas eu ainda estava inserido no meio de um lifestyle incompatível com o meu. Ou seja, eu criei ali uma cabeça de atleta. Desde o início, eu sempre fui muito... Desde o início com o esporte, né? Sim, Sempre fui muito disciplinado, tal. Só que eu ainda estava no meio ali da galera
que não era do meio do bodybuilding, então não entendia isso. E na época não era glamouroso você ser bodybuilder. Você que competiu em 2006? 2006. Sua época, muito menos ainda. Mas em 2016, 2017 ainda não tava aquilo tudo. Então eu chegava nos lugares com marmita, a galera ficava me zoando. Até porque eu tinha 60, 70 quilos. Aí tipo, o cara não entendia, né? Aí chegava o outro cara lá enorme, tempo que treinava, tempo que usava anabolizante, comendo besteira, o cara triplo do meu tamanho. Eu lá, franzininho com a minha marmitinha, galera me zoando, tal. Sem um apoio também dos meus amigos, relacionamentos que eu tinha na época, às vezes até um pouco de família, assim, foi sendo um processo... É um tabu, né? Tabu, mas foi sendo um processo difícil pra mim. Então foi chegando ali junto com a dieta, e é tudo novo, né? A primeira preparação, eu sempre falo que ela é muito complexa. A primeira preparação. E ela é a pior de todas. Assim. É a pior de todas. Todo mundo que eu converso, cara, é unânime. A pior preparação ela é a pior de todas. Nossa. Eu não sei, tipo assim, porque a mente não tá preparada. Não tá preparado. O físico também acho que não tá preparado. Coisa nova. Aí, às vezes, o seu ciclo social também não tá preparado. Então, tipo assim, a primeira vez. Pra você romper, você coloca uma energia muito, muito, muito grande. Faltando 2 semanas, eu desisto. Uai. Acredita? 2 semanas do campeonato. Eu tava praticamente pronto, mas minha cabeça tava abalada. Tava lá o corpo pra cá. Tipo assim, aí eu com insônia, estabilidade alta, muito ansioso, muito estressado com esse processo todo. Então começa a me dar, perdi o prazer de fazer a parada, sabe? Não tô feliz fazendo a parada. Sentiu muita pressão, né? Também, não tava preparado. E também... Aí eu acredito nos planos de Deus sobre a minha vida. Então eu cheguei naquele momento ali, faltando 15 dias e tal, eu desisto. Aí eu desisto e eu não compito. E eu paro de ir lá no Caverna também. Eu falo que esse negócio não é pra mim, aquele negócio todo. Tento voltar ali pra vida padrão, né? A vida mundana e tal. Só que eu parei, refleti e falei, poxa... Isso passar 2, 3 meses que eu tinha desistido. Falei, poxa, eu continuo fazendo tudo igual. Eu continuo acordando cedo, eu continuo fazendo cardio, eu continuo treinando, eu continuo fazendo dieta, pesando minha comida. Eu continuo fazendo tudo igual. Então, tipo assim, não tem como arrancar isso de mim. Isso veio pra ficar. Aí eu retorno pro Caverna. Falo, Caverna, queria voltar tal. Tipo assim, eu desisti naquela época lá. Só que eu continuo vivendo lifestyle de atleta normal, sai com marmita pra cima e pra baixo, só não tem a pressão mais da data do campeonato. Vamos fazer o trampo, eu faço aqui, sigo o lifestyle, ano que vem a gente começa a preparação, mas sem pressão nenhuma. Se der pra competir, deu, se não der, beleza, a gente só vai fazendo ali, vira um projetinho, se não for uma preparação, vira um projetinho. E assim foi, a gente iniciou em janeiro, fevereiro, março, sem pressão, numa boa, minha cabeça o tempo todo, tipo, cara, se der certo, bom, se não der, tranquilo. Aí nessa época eu até evitei a falar para as pessoas, eu não comentei que eu ia competir, eu realmente deixei o processo fluir mais fácil, com menos pressão. Isso. Deixei o processo fluir. E assim foi, preparando, tal, fiz encaixando, faltando 10 dias, aí eu tinha o trauma dos 15 dias, né? Nossa. Aí eu ficava naquela, porque ficou na minha cabeça, né? Falei, nossa, será que quando faltar 2 semanas eu vou desistir? Tipo assim, a cabeça vai estar ruim, será que eu vou desistir? Então, enquanto não passava os 15 dias, eu não falava pra ninguém que eu ia competir. E nem pra mim mesmo. Eu disse, cara, não sei se eu vou competir. Se der, deu. Eu não falava data nem nada. Aí quando chegou 10 dias do campeonato, eu falei, não, cara, eu vou competir. Aí eu falei pra galera, tipo assim, eu já sabia que se tudo der certo eu ia, né? É nem que eu decidi, mas eu já comecei a falar pra galera que eu ia competir. E por que eu queria competir? Eu, cara, valorizava muito todo atleta, todo mundo que era atleta de bodybuilder, principalmente nessa época. Eu quase que endeusava, assim, cara, o cara é atleta de bodybuilder, que bizarro, tal, é muito difícil, o cara chega naquele extremo. Então, tipo assim, era eu aqui e os atletas lá, assim. Então, eu era tão bitolado com essas coisas que tanto que na época eu não aceitava falar que eu treinava. Pra mim, só treinava quem era atleta. Enquanto eu não competisse, só treinava quem já tinha competido. Enquanto eu não competisse, eu não treinava. Porque enquanto eu não competisse, eu não era atleta. Aí eu tinha essas paranoias na minha cabeça, entendeu? Sim. Então eu tinha que romper. Tipo, não, eu tenho que competir um dia, porque aí sim eu vou ser
pra mim, né, eu vou ser um atleta. Não, agora eu sou um atleta de bodybuilding. Graças a essa forma de você pensar que você foi campeão. Aí com essa mentalidade, pô, eu quero ter experiência, eu quero pintar, eu quero pisar num palco. E eu quero, cara, se eu sair ali, eu só quero levar um bonequinho pra casa. Se eu levar um bonequinho pra casa, eu já vou estar extremamente realizado, já vou poder olhar pra trás na minha vida e falar, pô, um dia eu competi no campeonato de bodybuilder, um dia eu fui fisiculturista. E pra mim seria aquele meu único campeonato, eu só queria passar por esse processo. Chegou o dia do campeonato, cheguei lá sem experiência, né? Cheguei lá, tipo, quando abriu o portão, 6, 7 da manhã. Nossa. Mofei, né? Nossa. Fui subir 7 da noite, né? 10, 12 horas, fácil. Naquela época, então. Nossa. Só Men's Physique eram. Acho que o campeonato foram 300, pessoal, algo assim. Men's Physique era um terço. Era, um terço absurda, era Men's Physique. Um coisa terço era Men's Physique. Fiquei lá, deu 5, 6 da tarde, sei lá que horas eram. Me chamaram, entrei no palco. E na IFBB. A galera talvez hoje não sabe, que não acompanha tanto, lá não tem essa de ir pra ponta e pro meio. A troca ela é padrão. Eles vão chamar, sei lá, chama 15 pessoas. Cada vai ser de 5 em 5. Pegou, tem 3 aqui e 2 aqui. Jogou esses 2 pra cá, jogou esses 3 pra cá. Independente de quem tá primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto. Então, não dá pro atleta ter noção em qual colocação que ele tá. Então, fizeram essa troca padrão, 3 pra cá, 2 pra cá. Normalmente a primeira bateria é o que fica ali os classificados. É os top 5, mas não dá pra você nem o público ter ideia quem é o primeiro e quem é o último. Já tá misturado ali na primeira bateria. Essa troca, só a primeira bateria que a gente tem noção. Só a primeira bateria. Fui lá, competi e tal, posei. Meu objetivo, na hora que eu fui chamado pra primeira bateria, eu já tava assim, explodindo. Falei, cara, não acredito e tal, acho que eu vou sair com ele. Na época, acho que eram os 6 primeiros. Não acredito e tal, vou sair com um troféuzinho. Nossa, top, vou colocar na minha stand lá o troféuzinho de 6º lugar, aquele negócio todo, papá. Aí chamou a gente, coloca a gente na lateral do palco e começa a chamar do último pro primeiro. Isso. Aí você fica tenso, você que é atleta, momento, coração, nossa senhora. E o 6º lugar, atleta Aí você vai olhar pro cara, pro lado, vai chegando o nome, falou, peraí, fala o top 3, vai falando, tu fala, meu Deus do céu, é uma emoção, cara. É uma emoção, Mas pode falar um momento. E poucas coisas na vida, pelo menos, que eu já tive experiência, é tão emocionante, a adrenalina fica tão no talo igual esse momento ali. Depois que você tá no palco, aí tá lá. É histórico. É histórico. 6º lugar, tal. Eu falei, show, né? Sou eu. Marradão, tô estreando agora. 6º lugar, felizaço, né? É um atleta, pá. Aí não fui eu. Falei, nossa, não acredito, tal. Fiquei em 5º lugar, top, amarradaço, felizão, não sei o que, 5º lugar, blá, blá. E o 5º lugar, tal, é o atleta, tal. Falei, putz, não fui eu, não acredito. Top 4, tal, não sei o que, pá, felizão, tal. E o 4º lugar é o atleta tal. Então você falou, tá não acredito, tô no pódio, top 3, não acredito, vou pegar, levar um bronze pra casa lá, já pensando até na minha prateleira, né? Onde eu ia colocar meu troféu de bronze, né? Amarradaço. E o 3º lugar, tal, é o atleta tal. Falei, nossa, tá brincando, o povo deve estar errado, não tem condição não, até agora me chamaram. Chegou até a olhar pro número dessa forma, será? Que esqueceram? Não é possível, tá só eu aqui, o cara, não sei o que e tal. Aí eu já cumprimentando o cara, né, dando parabéns, ele falou, pô, amarradaço, pô, levei o prata lá, fiquei em 2º lugar, queria chegar no 6º, felizaço, né, tem até uma foto legal, deu dando a mão assim, a gente se abraçando. E o 2º lugar é o atleta, não era eu. Você fica louco, cara. Eu fiquei louco, eu não acredito que eu ganhei tal, uma emoção muito... É o prêmio da Mega Sena. Muito feliz, nossa, extremamente feliz. Ganhei minha categoria. Aí eu tive a experiência, já no primeiro campeonato, de competir, subir no overall. Na época ali, o Caverna me chamou no backstage, falou, não, aquece aí e tal, come isso aqui, não sei o que e tal, bora que tem um overall. Tipo assim, né, ele abaixou minha euforia, porque pra mim ali, acabou. Felizão, é isso, tal, não sei o que, overall. Vai o Gabrielzinho pro overall. Mesma coisa. Overall não são 5, né, acho que eram 4. Mas enfim, mas a troca é 2 aqui, eles trocam. Então não dá pra você ter noção da sua ordem lá, da sua colocação. Competi overall amarradaço, felizaço, realizado, assim, muito acima de qualquer expectativa.
E na FB, aí competimos, voltamos pro backstage. Nesse campeonato, eles não colocaram os overalls na lateral. Ficou todo mundo atrás do backstage, na entradinha ali do palco. E a esposa do Caverna, a Camila Caverna, que era a presidente da federação da IFBB Minas, ela que fez o anúncio. Aí ali, o overall, Men's Physique 2017 é o número 174, Gabriel Batista Bicalho. Aí eu fiquei louco. Você catou overall, cara? Aí eu fiquei louco. Pô, põe a foto lá, rapidão. Coloca a foto aí, coloca a foto. Tem essa que você ganhou? Mas essa é a top 1. Essa é a top 1. Passa a outra. Foi. Essa eu acho que é o do overall. Essa tá ganhando. É que eu tô até com o olho mais lacrimejando. Peraí, desce um pouquinho? Desce um pouquinho? Não, desce. Essa eu acho que é do overall, esse troféu, acho que ele é maior. Esse é do overall. Não, e esse eu tô com o olho mais lágrima, Caramba. Aí volta uma foto. Essa eu acho que é a... Não, essa é do top 1 ainda. Do top 1. Porque tá vendo que tem um cara ali, provavelmente era alguém premiado. Tem uma bermudinha ali? Isso. Então a galera tava chamando, esse foi o top 1. Então ali eu já tive uma explosão de alegria. Ah, cara, que legal. Foi. Aí, e por isso que eu falei que os planos de Deus, eles são melhores que o nosso. Porque eu queria estrear em 2017, não consegui, foi 2018. Estreiei em 2018 e não só levei um troféuzinho pra casa, que é o que eu queria. Foi campeão da noite. Campeão da noite e com sei lá quantos mil Men's Physique tinha na época, meu primeiro campeonato. Pancada, hein, cara? Parabéns, esse dia marcou a história. Parabéns. Até hoje eu vejo vídeo assim, eu fico emocionado. Achei demais. Passa as fotos aí, Demetrio. Quero ver um negócio. Isso. Essa aí, cara. E aí? Você fez essa transição pra essa categoria? Como é que foi? Ficou legal, cara. Tem linha boa. Eu era o Men's Physique, menos Men's Physique da história. Porque eu não acompanhava a categoria, eu não me inspirava nos atletas da categoria, eu sempre gostei e acompanhei bodybuilder. Eu fui na Men's Physique porque eu não tinha perna. Sim. Eu não tinha perna, vou na Men's Physique, vou ser bodybuilder. Não que eu desvalorizasse, cara, pelo contrário, os caras são atletas fantásticos. Mas minha cabeça e galera que eu acompanhava no Instagram, minhas inspirações sempre foram bodybuilder. Fui treinando, Men's Physique, FBB, competi estreantes, depois fui competir um regionalzinho esqueci o nome da cidade, mas sul de Minas, levei o overall de novo, fui pro brasileiro, fiz Manhuaçu? Oi? Manhuaçu? Não. É do lado de Manhuaçu. Mas é do lado de São Lourenço, na verdade. Porque eu tô com São Lourenço na cabeça, mas é a cidade do lado de São Lourenço. Que aí tem a copinha lá. Foi meu segundo campeonato, levei o overall, fui pro Mineiro, ganhei, fui pro Brasileiro, fiquei terceiro, fui pro Sul-Americano. Então eu fui fazendo uma carreira muito boa na IFBB. Fiquei 2 anos na IF, fiquei 3 anos na FBB. 2020 eu resolvo ir pra NPC. Migrar, né? Migrar pela questão, não que eu era grande, mas eu queria ficar grande, entendeu? Claro. Porque eu sempre ficava na cabeça do bodybuilder. Falei, não, quero crescer. Eu acho doido ser grande. Não é cabeça de bodybuilder total. Cabeça de bodybuilder total. Não. 2020 vem a pandemia. Aí eu não consigo competir em 2020. Vou estrear na NPC. Mentira. Eu não consigo competir em 2019, metade de 2020. Vou competir final de 2020, estrear na NPC como Men's Physique. Aí ali eu passei aperto, porque os caras eram um outro físico, uma outra história. É grande. E eu naquela, tipo assim, eu quero ser bodybuilder. Eu fui treinando. Comecei a treinar, a levar mais a sério, treino de perna. Comecei a mudar os estímulos do treino do meu treino no geral. Final de 2021, compito na Men's Physique ainda. 22, eu falo, não, eu vou tentar migrar. Migrar para bodybuilder. Aí eu fiz um regional, final de 2022. Eu fiz um regional em Pós-Caldas, onde eu dobrei. Nunca vi um cara subir na men's e na body, porque eu não bati o peso da Classic. Eu já vi muito. Eu já não bati o peso, Eu vi muito isso aí, campeonato. Já não bati o peso da Classic. Na época, o peso da Classic era um pouquinho menor. Falei, vou na men's e vou estrear na body, só que o meu foco é o Maradona Classic, que aconteceria um mês depois do campeonato em Pós-Caldas. Pós-Caldas, eu fico, acho que
quinto ou quarto na Men's Physique e fico em terceiro na Body. Falei, não, então já é um sinal, né? Já é um sinal que esquece. Vou tentar o bermudão já, né? Que esquece a bermuda. E eu felizaço, né? Falei, não, ainda bem que eu vou aposentar essa bermuda, que já não aguento mais. Perdi ansiedade. Aí fiz essa preparação, isso foi 2022, final de 2022, onde foi meu segundo campeonato como body, e eu levei aí, fui campeão da categoria, até 80 quilos. Fui campeão da categoria. Cara. Poxa! Fui campeão da categoria, fui pra disputa do overall e ali fiquei confrontando ali com o overall. Cara, muito bom. Passa a foto dele aqui, aí, cara. Isso foi do mesmo campeonato, né? Isso foi do mesmo campeonato. Bonita, hein, velho? Obrigado. É bonita. Bem distribuído. Então aí, saí da Men's Physique em 2017, 18 pra campeão da Body em 2022. Aí, deu diferença de quantos quilos pro mês pra essa categoria? Cara, você de palco, pelo menos 15 quilos. 15 quilos de diferença? Mas isso do primeiro campeonato ao último. Entendi. Tipo assim, quando eu tava na IFBB, eu bati 65, 67 nos campeonatos você subiu do palco. Com 80 mais ou menos? Eu custei pra bater 80, sofri. Bacana, legal. Tem outra foto dele aí, Demeto? Olha aí, eu acho que tem mais uma. Tem mais. Essa legal. Posterior, minhas costas, até na época da minhas costas eram boas, né? A gente vai falar, isso é academia, né? Academia, a gente vai falar aqui daqui a pouco. Esse aí foi o sul-americano, fiquei em segundo lugar. Esse foi no meu primeiro ano. No bodybuilder? Não, aí é a Men's Physique. Aí você voltou, entendi. Porque aí é 2018. Aí é 2018. Aí foi no meu ano de estreia, que eu fui overall estreante, overall São Lourenço. Deixa eu corrigir falar aqui. Quando eu falei quando você voltou, não é porque você saiu do bodybuilder pra cair no mesmo, não. É lá atrás. Voltou o pessoal tempo. Entender aqui. Voltou o tempo. Vamos às perguntas? Bora. Vai chegar até nisso aí também. Vamos lá. Como eram suas preparações? Pega um exemplo aí, mais ou menos, que você passou aperto aí, seja no mês ou seja no bodybuilder. Minhas preparações, cara, eu não posso reclamar, elas sempre foram todas muito tranquilas, mas porque eu sempre fui o cara muito sistemático com dieta, assim, de não errar 1 grama de arroz. Então isso facilitava a minha disciplina. Eu passei aperto mesmo em preparação, foi quando eu quis estrear na Body, que eu tinha que bater 80. Mas quando eu resolvi pra categoria até 80, né, eu cheguei a bater 95 quilos no off. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,8. Eu tenho 1,8. Você tava muito grande. Eu cheguei a bater 94 quilos, não consegui bater minha meta dos 100 quilos. É grande, cara, 94. Bati 94. Então, pra eu chegar no 80, ali foi sofrido, principalmente no meu primeiro campeonato, o de Pós-Caldas. Na última semana, eu comecei a semana com 85 quilos. Eu tinha que bater 79, eu tinha que bater 80, né? Então, eu cheguei a fazer, tiveram 3 dias que eu fiz 3 horas de cardio. Eita, e os treinos? 0 carbo. E a musculação? Mais musculação, pra bater o peso. Você era um cara muito técnico pra fazer? O treino? Você usava muita técnica, muito peso? Não, eu tive uma mudança, né? Eu comecei na época mais técnico, comecei na época com um treino mais volumoso. Sim. Só que de 2020 pra frente, eu até fui para um treinador gringo, que ele tinha essa metodologia. Intensidade, redução de volume, intensidade. Depois mudei de treinador, um treinador parceiraço meu, aqui de BH, e a gente manteve essa mesma linha. E isso fez minha perna transformar. Porque de fato eu era mesmo, porque eu não tinha perna. Legal, cara. Esse treino de mais intensidade. Sua perna evoluiu assim, quanto tempo você achou? 1 ano? Cara, em 1 ano. Um ano, assim, eu saí de um cara que não tinha perna para um cara que tinha uma perna justa, né? Era grande, mas era justa. É o que eu falo, Gabriel, aí, você tá sendo exemplo. É o que eu falo com as pessoas. Porque minha perna não sai. Gente, o físico, ele sai. Tem que treinar. Tem que treinar, não tem outra opção. E aí a visão que eu tenho. Cara, não tem estímulo certo e errado. Tem estímulo que dá resultado pro seu corpo. Tipo assim, eu fiquei muito tempo ali trabalhando com mais volume, bem mais técnico. Evoluí. Legal. Mas caí no platô. Mudei o estímulo. Saí desse platô. É o que eu falo com todo mundo. Não existe treino errado e dieta errada.
O que existe, às vezes a pessoa tá ali fazendo um tipo de treino que não é adequado para ela. Então o cara às vezes vai evoluir com um tipo de treino ali, acertou, beleza, tranquilo. Essa comparação que as pessoas têm mania de fazer treino, porque eu vou ter que fazer esse treino porque falou, não, cara, uma hora você vai achar. A dieta também é a mesma coisa. É isso que eu falo com todo mundo. E até falando em treino também, tipo assim, você tem que achar o que vai ser mais perene. Sim. Que você vai conseguir sustentar mais tempo. Isso. Por exemplo, e eu peguei gosto de treinar com intensidade, treinar com carga. Só que também você se expõe mais a lesão, a machucar, a fadiga. Então, tipo assim, você tem que ir medindo, porque não adianta. Cara. O bodybuilder, ele é um jogo de consistência. Quem consegue ficar mais tempo fazendo a mesma coisa é o cara que vai chegar mais longe. Então, se você, cara, é um cara bom de treino, engole peso, sei o quê, mas toda hora machuca, o cara que vai lá no trabalho de formiguinha diariamente, cara, uma hora ele vai te passar. É melhor. Uma hora ele vai te passar. Concordo 1000%. Concordo 1000%. Passou por alguma dificuldade para manter suas competições? Então, um tipo de dificuldade financeira? Você teve um aperto assim, você falou, nossa, agora vai estar difícil. Graças a Deus, financeira não. Foi tranquilo pra você? Financeira. Conseguiu manter de boa? Sim. Você só teve essa competição que você falou na primeira por causa da sua cabeça, né? Que foi a primeira. Psicológico. Entendi. Minha dificuldade de preparação é conciliar. Conciliar trabalho, principalmente vida social. Quando você tá buscando o auto performance em qualquer coisa, mas a auto performance no bodybuilder, é difícil o cara falar que ele não dá ali uma penalizada na vida social dele. Não tem jeito, né? Cara, é difícil. Eu não conheço ninguém de auto performance no bodybuilder que a vida social dele, em algum momento, ela não é prejudicada. Mas aí você começa a criar uma rede de apoio também, né? Porque quando você começa a se inserir mais no meio, suas amizades, suas parcerias, seus relacionamentos, são pessoas do meio, é um pouco mais fácil que as pessoas entendem. Sim. Agora, quando não é a tribo, é mais complexo ainda. É o que eu falo pro pessoal, você tem que escolher a tribo. Tem que escolher a tribo. Você entender, não tem jeito. É verdade. Tem jeito. Tem que ter sua tribo. Qual que você gostou mais? Bom, já até sei mais ou menos o que você vai responder. O bodybuilder ou o mês? Vamos jogar. É o bodybuilder, com certeza, mas eu tenho justificativas. Depois que eu competi na bodybuilder, isso já quando eu estreiei em Poste Caldas. Você competia em qual categoria? Na época não tinha, na época nem existia nada, só existia body. É body. Mulher tinha que subir, tinha que ficar enorme e homem também era tanga. Você nunca competiu na mens? Não existia, não. Nunca. Não, mas eu falo depois. Nunca. A questão do mens, você tem que mostrar que você não tá fazendo força, você tem que mostrar que é tudo muito suave, muito natural. Então, enquanto você tá no palco, você não consegue extravasar. Agora na body é diferente. Energia, na body é exatamente. Sensação. Na hora que você vai fazer um duplo bis, na hora que vai fazer o mais musculoso, na hora que vai fazer de costas, tipo assim, você pode colocar força, mostrar que você tá fazendo força. Não olha muito sua feição. Não olha. E isso é mais gostoso quando você tá no palco, assim. Isso é mais gostoso. Apesar que na Classic também, eu fico olhando os campeonatos da Classic. Eles também ajudam, eles tentam preservar o máximo possível a feição deles, né? Por exemplo, o Seban. Ele tem uma feição que ele posa de um jeito que parece que ele tá tranquilão. Bonito, cara. Bonito. Você vê o cara, parece que ele tá muito tranquilo ali em cima do palco. Do mês também tem mais ou menos esse sentido. Olha, bodybuilder não. Aí você falou realmente, você pisa no chão, grita, chama todo mundo. Aquilo é que movimenta, cara, a competição. Eu acho muito interessante. Entendeu? Você chega na categoria, vê os caras acima da 212 e pra cima, cara. Poxa, você tá doido. É bacana demais também. É uma energia diferente. Mas eu vou te falar a verdade, cara. O desafio do mês de se mostrar suas qualidades do físico, que não aparentar que você tá fazendo força, é complexo. O cara tem que ter um talento. Não é brincadeira, não. E eu quero te perguntar outra coisa também. Você teve nisso que eu queria saber. E a dificuldade você teve pra fazer as transições das poses compulsórias e das apresentações também? Como é que foi? Porque a de mesa é 2 poses. Agora do bodybuilder são mais. A do bodybuilder, o meu desafio maior foi conseguir segurar as poses. Por ser mais pose, é mais cansativo. Mais cansativo. Só que aí, como eu poderia travar mais, mostrar que tava travando, facilitava. Mas é mais cansativo. Com certeza, tipo assim. Aí as poses de costas era a hora que eu deixava pra respirar. Sim. Respirava. Você tá de costas, ninguém tá pra fazer a cara que você quiser. Na hora de frente, carrega do fada, e já entrava geração vácuo, né? Aí você puxa o vácuo,
pra voar, segura, pressiona a perna. Mas você não teve dificuldade pra ensaiar as poses, não? Pra aprender? Cara... Do bodybuilder? eu te falar que o mais difícil foi da mesa. Para, velho. É mesmo? Real. Porque eu tenho muita dificuldade, meu abdômen ele não é tão hipertrofiado assim. Quando eu tô mais relaxado, natural. Eu tenho que fazer muita força pro meu abdômen vir. Só que aí eu não podia fazer muita força, não parecia que eu tava todo travado. Então eu ficava nesse limbo durante a mensa. Aí eu fazia muita força, travava o abdômen, segurava o ar. Aí tinha hora que eu tinha que respirar. Aí eu respirava e eu perdia o abdômen. Entendeu? Então eu tinha essa dificuldade grande na mensa, assim, que a Body me ajudou muito a não ter esse BO. Até porque na Body não é tão valorizado o abdômen se tá cravado. É valorizada a linha abdominal, a linha de tudo, mas cada precisa ter aquele six-pack perfeitinho. Sim. E você teve dificuldade pra corrigir seu físico, pra ir pra outra categoria? Você falou que você acabou de falar que você teve suas pernas, né? Mas evoluiu. Foi perna, que foi um grande desafio. A dorsal, ela era um pouco assimétrica, assim, eu tinha um lado que era maior que o outro, mas talvez é coisa que eu reparava, né? Porque tem coisa que só a gente repara, Tem jeito. Mas ali foi perna. Meu grande desafio sempre foi perna. Até se pegar as fotos, dá pra ver que eu poso com o joelho bem pra fora. Porque minha perna ela não tem aquele aspecto abaldulado. Minha perna, ela meio que cresce pra frente. Aí quando eu jogo o joelho pra fora, como o bodybuilder é um jogo de ilusão ali, aí ela dá uma sensação, sensação. Mas não é, tanto que eu de bermuda, de frente, não parecia que eu tinha perna boa. Legal. Então, esse foi um dos desafios. Aposentou? Cara... E aí? Posso dizer que sim. É mesmo? Posso dizer que sim. Meu último campeonato foi 2022. É engraçado, é engraçado falar de ciclo no nosso esporte, mas eu entendo que meu ciclo se encerrou, cara. Eu comecei em 2017 no esporte, fui abençoado, comecei campeão e saí como campeão. E entendo que ali eu vivi tudo que eu precisava viver no bodybuilder. Através do bodybuilder, eu ganhei várias coisas na minha vida. E a partir dali, era algo muito mais por um hobby, uma necessidade, do que talvez que eu tivesse algo ainda a aprender. Isso que eu queria te perguntar. Você acha que através do bodybuilding, fisiculturismo, vamos falar em português, né? Você acha que através do fisiculturismo, o que somou pra você? Vamos lá, quero saber disso aí. Cara, muita coisa. Quando eu faço meu primeiro campeonato estreante em 2018, quando eu cheguei no campeonato, eu já cheguei com uma mentalidade diferente, do tipo, cara... Porque você é administrador, cara, né? Sim. Porque você poderia ter seguido na sua área pra você trabalhar, pra administrar qualquer outra empresa. E assim, e o bodybuilder na minha vida também, um dos motivos que eu tenho encerrado, tipo assim, porque ele sempre foi hobby, e eu sempre deixei ele na caixinha do hobby. Eu nunca deixei ele vir pra caixinha do tipo, quero fazer carreira nisso. Apesar de eu levar muito a sério e levar como se fosse uma profissão, mas eu entendia que ele ia ficar ali na caixinha do hobby. Não queria... quero ser patrocinado, quero competir isso, quero viver disso. Não, porque pra eu também não deixar, porque o bodybuilder, o nível de exigência dele sobre sua vida, ele é muito alto. E você depender disso como sua fonte de renda, ia arrancar um pouco do prazer que eu tinha. Porque eu fazia porque eu gostava, não é porque eu fazia que eu precisava. Diferente, né? Eu falei 3 horas de cardio, morrendo pra desmaiar. Os atletas porque antigas. Você precisa, é diferente do que você quer. Né? Mas aí... Qual foi a pergunta? Não, o que somou? Não, fica tranquilo. Isso é o que mais acontece aqui. Relaxa, só relaxa. É muita pergunta, o papo aqui fica bom. Então, aí quando eu chego lá no dia 7 de abril de 2018 para estrear na Men's Physique, estrear no fisiculturismo, minha mente chega diferente. Do tipo, onde eu olho para mim e falo, cara, eu sou capaz de qualquer coisa desde que eu coloque energia genuína nisso. Eu sou capaz de qualquer coisa. Porque talvez antes eu tinha uma mentalidade, tipo assim, uma autoconfiança baixa. Acho que eu não dou conta disso, acho que eu não dou conta daquilo, isso aqui não é pra mim. Depois que eu pego, eu vivo esse processo, entrego o meu máximo, entrego pra Deus e dá certo, eu falo, cara, eu sou capaz de tudo. Tudo que eu realmente quiser, eu dou conta. Eu dou conta. E desde então, eu carrego isso. E o bodybuilder, ele trouxe pra mim uma disciplina que eu desconhecia que eu tinha.
Porque é até contraditório. Durante minha infância, adolescência, eu era muito indisciplinado. Era bagunceiro, era meio irresponsável, era ruim de horário, era indisciplinado. Você militou o fisiculturismo, né? Na verdade. Total. Trouxe algumas habilidades que eu não sabia que eu tinha. E é engraçado porque desde aquele primeiro momento, com 17 anos, quando eu entro pra academia, eu já reparo que eu era mais disciplinado que os demais. Então, por algum motivo, aquele ambiente me deixava ou me facilitava ser disciplinado. E isso acabou que expandiu para as outras áreas da minha vida, o fisiculturismo. Você acha que você, quando foi campeão, o que te ajudou nisso foi sua genética ou foi sua força de vontade? Cara, com certeza, 100% certeza, foi minha dedicação. Eu não sou o cara da genética. Eu não posso reclamar, falar, minha genética é péssima. Não, minha genética não é péssima, mas ela também tá longe de ser boa. Ela é ok. Ela é boa. Não, ela é ok. Ela é ok. É boa. Você tem perna, você tem peito. Mas eu ralei. Tanto que eu vi algumas pessoas, e é sempre esse dilema, eu vi algumas pessoas que tinham uma genética realmente privilegiada, e eu tinha certeza, cara, se eu tivesse a genética, eu já tava no Olímpico, assim, sem sombra, sem arrogância nenhuma. Porque eu sei do trampo que eu faço, eu sei da seriedade que eu levo. E normalmente a pessoa que ela tem a genética, ela tem esse privilégio genético, dificilmente ela dá 100%. Quando ela dá 100%, vira o Ronnie Coleman. Exatamente. Quando ela dá 100%, vira o Ronnie Coleman. Concordo com você. Já teve atletas na minha equipe que tinha uma genética, assim, absurda. Que dá raiva absurda. Cara, absurda. Eu vou falar aqui o nome da pessoa, até quem passou pela equipe sabe, um atleta meu que o apelido dele era Baiano, né? Eu chamava de Baiano, claro que é da Bahia. Quando ele chegou na minha equipe na época, ele não tinha muita perna. E ele era um cara que batia de frente comigo. Cara, mas precisa treinar. Por exemplo, passava 2 exercícios de braço pra ele, um de bíceps, né? E outro de tríceps. Ele falou, poxa, mas precisa. Eu olhei pra perna dele, eu falei, eu acho que seu braço é maior que sua perna, né? Ele calou a boca na hora. E transformei o físico dele. Todas as pessoas que falavam comigo falaram, Bruxa, eu acho que você acertou o melhor atleta que passou nessa equipe até hoje. Ele tinha uma linha muito privilegiada. Só que ele tinha um problema. A preguiça dominava. Então ele é um cara que ele treinava pesado, eu tinha que cobrar dele toda hora, cobrar. Era um cara assim, sensacional. Não tem nada a falar mal dele. Ele sabe disso, se ele estiver vendo esse podcast. Gosto muito dele, mas isso aí pecou. A preguiça dominou. Então eu vi que ele não tinha tanto foco. Disputou alguns campeonatos. Começou como mês, né? Foi 2 campeonatos, e eu queria migrar ele pra Classic. Só a linha dele tava maravilhosa, tava muito bonita, só que a preguiça dominou. Eu falei, não, cara, então tem que ter um momento certo, né? Então, mas é isso aí. Vou fazer outra pergunta aqui pra você. Vamos pular agora pra empreendedorismo. Como é que surgiu você virar agora dono de academia? Me explica isso aí, cara. Me explica. Você virou empreendedor da Overall? Fala como é que foi isso aí. Como surgiu a oportunidade? A história começou em 2020, na época da pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu faço uma viagem em família, onde eu vou para Orlando e eu treino na Iron Religion, que é uma academia do bodybuilder ali em Orlando, onde ela tem vários equipamentos rames e é onde ela tem a atmosfera do fisiculturismo. E quando eu volto de viagem, fica uma pulguinha na minha cabeça. Putz, imagina um negócio desse aqui em BH, né? Lá fora. E BH era muito carente de academias de alta qualidade com uma atmosfera boa para quem gostava de treino. Ou eu tinha um, ou eu tinha outro. Eu nunca tinha os dois. Pô, eu tinha academias que a atmosfera, o clima que você treinar lá era... Adorava. Mas não tinha os equipamentos de ponta. E eu tinha outros que tem os equipamentos de ponta, mas assim, não rola de treinar lá. Assim, não é... Muito limitado. Não é pro nosso público. Não é pro nosso público. A gente não era bem quisto, não era bem-vindo lá. E eu fico com aquela pulga, eu fico com aquela sementinha plantada, época de pandemia, eu trabalhava, já tinha 7, 8 anos na empresa onde eu estava trabalhando,
E as pessoas sempre me perguntavam, porque já tinha 2 anos que eu competia, as pessoas sempre perguntavam, falei, Gabriel, por que você não abre academia? Gabriel, por que você não abre academia? E eu falei, não, que academia, isso aí é meu hobby, não quero pegar o meu hobby e transformar num negócio. Mas essa semente ficou na minha cabeça. E eu comecei a ter um outro olhar, até de time de mercado. Eu falei, cara, o bodybuilder ele tá crescendo muito. Ele tá crescendo muito. O bodybuilder em 2020 estava vivendo, talvez, o que o UFC viveu há 10 anos atrás. E olha onde o UFC chegou. Então, se o bodybuilder um dia ele virar 10% do que é um UFC, ele já estourou todas as bolhas, sim, já é uma realidade. E eu penso, e eu sempre quis ter o meu negócio, montar o meu negócio. Eu começo a rodar algumas academias no Brasil, onde eu entendia que lá tinha qualidade de equipamento e uma atmosfera apropriada para o desenvolvimento muscular. Dentre essas viagens, eu fui para Curitiba, onde eu conheci a Overall. Que a Overall ela é de Curitiba, ela é de 2016. É 2016? A Overall foi inaugurada em 2016. Eu vou para Curitiba, na hora que eu chego na porta de Curitiba, na porta do Overall, aliás, cara, é sucesso. Lotado, cheio de carro. E também teve um movimento. As academias voltadas para performance, vamos chamar assim, elas começaram a ser frequentadas por públicos com um poder aquisitivo melhor. Porque antes também não era. Antes as academias que a galera era grande, normalmente era uma galera que tinha uma condição financeira menos favorável. Sim. E começou a despertar em outros públicos essa vantagem de performar na musculação, de ter um físico próximo de um atleta. Então eu rodava... Foi juntando tudo, né, cara? Foi juntando tudo. Então eu rodava algumas academias aqui em BH e eu vi, essa academia não tem tanta estrutura assim, mas ela é muito bem frequentada. Você passa na porta, você vê BMW, você vê Audi, você vê Hilux, você vê não sei o que. E eu falei, o mercado ele tá carente. E as pessoas indo longe, tipo assim, saindo da zona sul para a zona norte, da zona leste para não sei o quê, andando 40 minutos de carro para ter uma academia onde te proporcionava o ambiente. Isso. E eu falei, se eu tiver um lugar que ele me dá o ambiente, que ele me dá a qualidade de equipamentos, e hoje eu tenho um público que consegue financiar isso. Não é que eu fui visionário, né? Porque talvez há 10 anos atrás, não tinha como mesmo. O cara montasse uma Overall 10 anos atrás, com certeza ele tá fadado à falência, porque não ia ter público para sustentar aquilo. Porque ela é uma academia que ela é mais cara, então ela tem que ter uma mensalidade um pouco mais alta. Eu vou para Curitiba para passear e conhecer a academia, fico ali uns 3 dias. No meu último dia, quando eu tô indo embora, um dos fundadores, proprietários da Overall, eu tava indo embora, você saí da academia, já tava no estacionamento. Ele me chama assim, fala, vocês são de onde? Eu falei, não, eu sou de BH, do nada, assim, a academia lotada. Do nada. Vocês são de onde? Tava eu e minha namorada, atual esposa. Vocês são de onde? Ah, a gente é de BH, tal. Aí eu comecei a conversar com ele, BH é carente, precisava de uma academia assim, lá em BH, não sei o quê, com aquela conversa, né? Aí ele, não, beleza, tal. Isso talvez foi algo agosto, setembro de 2020. Em dezembro do mesmo ano, ia ter aquele campeonato, a segunda edição do Brandão Classic. E minha esposa, ela ia competir, que era lá em Curitiba também. Comprando passagem, Airbnb e tal, tudo para ir pro campeonato, para ela competir. Na semana do campeonato, eles cancelam o campeonato por causa da pandemia. Falei, amor, a gente já comprou tudo, bora. A Overall é da hora, a gente vai lá treinar, a gente vai pro Curitiba. E quando eu tava indo, eu já mandei mensagem pros caras. Falei, tô indo tal, eu queria marcar uma reunião. Aí a gente volta para Curitiba para passear, era para competir, cancelou e tava lotado o Overall, porque assim, todo mundo tava todo mundo igual a gente. Todo mundo tinha pra então vamos. O Overall lotada. Aí eu converso com outro fundador, que é o Robson, falo mais ou menos a minha ideia, aí ele me chama, falou, Gabriel, vem cá, eles chamam de barracão lá, né, o galpão. Falou, Gabriel, vem cá no barracão do lado. Que tem o Overall aqui, aí tem um galpão do lado. Vem cá. Aí ele me levou lá. Na hora que eu cheguei lá, tava cheio de máquina novinha. Porque eles iam abrir a primeira unidade
no modelo meio que franquia, assim, entendeu? Tava prontinho. Então ó. tipo assim, naquele momento eles estavam prontos para a expansão da marca. Por isso que eu falo que os planos de Deus são perfeitos, porque talvez se eu vou lá e ter essa conversa há 6 meses antes, eles não iam topar, porque assim, é difícil você entregar a marca para uma outra pessoa, né? E demais, eles criaram a marca Overall. Então eles tinham uma resistência a esse modelo. Então eu cheguei na hora que eles já tinham dado essa abertura de abrir novas unidades. A gente conversa vai, conversa vem. Em menos de 30 dias eu já tinha assinado o contrato com eles para trazer uma Overall para BH. Que legal. Aí pego e volto minha vida inteira para Overall. Caramba, e Overall BH. O tipo de público que a Overall quer, que vocês trabalham, é qual tipo de público? É só fisiculturista? Não, em hipótese alguma. A gente quer pessoas que querem evoluir. Eu acho que quando a pessoa ela chegou naquele patamar, cara, eu quero evoluir, independente de qual seja o seu objetivo. A Overall ela é um ambiente, porque a gente acredita na ambiência. O que é ambiência? É um local onde a atmosfera, onde as pessoas elas vão te levar para o próximo nível. E o Overall tem essa característica. O atleta, inspiração, né, cara? Inspiração. O atleta ele ajuda a criar esse ambiente até para os não atletas. Então hoje eu tenho idoso, eu tenho pessoa que busca emagrecimento, tem pessoa que busca saúde, eu tenho menino, a gente fala de molecada, mas sem ser pejorativo. Sim, claro, molecada começando, treinando. E atleta no mesmo ambiente. Os atletas, e tipo assim, a galera inspira os atletas. E é um ambiente muito acolhedor. Então o atleta, ele é engraçado, né? Às vezes a pessoa fica intimidada, igual eu fiquei na época do Caverna, né? Não, chega na Overall e tal, lá só tem atleta, lá só tem maromba, tô começando agora, não sei o quê. O pessoal vai me julgar, não vou ficar à vontade. E é o contrário, quando você tá nesse ambiente, as pessoas te acolhem porque elas respeitam a jornada. Ninguém nasceu grande. Exatamente. O atleta ele tá lá, mas tanto que ele ralou. Então, quando chega um novato, ele acolhe, porque ele sabe, cara, eu também já fui, eu também já tive aqui. E o atleta também, ele talvez, ele já tá mais lúcido quanto ao físico dele. Porque às vezes você vai numa outra academia, o cara tá empolgado, é maromba, não sei o quê, acabou de construir aquele físico, aí ele começa a talvez meio bulinar os novatos ali. E isso na academia onde tem atleta, que a galera leva a sério como esporte, isso não tem espaço para isso, não rola, é um respeito mútuo. Que bom, e eu fico muito feliz porque a gente apresenta o fisiculturismo, a gente apresenta o bodybuilder para outras pessoas que jamais na vida acharam que ia acompanhar. Idoso lá acompanhando os campeonatos porque alguém da Overall vai competir. 60 anos, aí você chega segunda-feira, chega lá, a mulher te sendo parabéns, eu vi lá, você ganhou, não sei o quê, não sei o quê, e valorizando, quebrando aquele preconceito. É tudo bombado, é tudo burro. Não, cara. Vocês são muito disciplinados, vocês são inspiração, a força de vontade de vocês, o tanto que eu evolui depois que eu vim aqui por causa desse ambiente, eu olho você treinando, eu faço mais 3 repetições, eu vejo vocês comendo certinho, mudei a alimentação da minha casa inteira. É isso que a gente recebe de feedback. E esse sempre foi o nosso propósito, sempre foi. Quero sempre ter os melhores atletas comigo, mas para que eles transformem a vida das pessoas, vamos chamar assim, comuns. Parabéns, lá dentro. Parabéns. Obrigado. Você é cabeça de empresário mesmo. Empresário nada. Parabéns. Agora me fala uma coisa, você fez uma... Achei interessante, eu tô acompanhando em rede social, você fez uma obra do lado de fora, uma academia do lado externo, estilo Califórnia, né? Uma coisa meio assim. Me explica isso aí, cara. Fiquei até curioso com isso aí. Como é que é? A gente inaugurou recentemente a primeira academia com área externa do Brasil. A gente carinhosamente chamou ela de Overall Outdoor, que é sim na pegada Venice Beach, é sim na pegada academia, na praia, numa atmosfera completamente diferente, onde a galera treina lá sem camisa, onde a gente criou um ambiente muito foda de tirar foto, de filmar, uma outra atmosfera assim, e a galera tá curtindo demais. Inclusive, em Venice tem a academia Muscle Beach, que é a inspiração, que o Arnold, todos os galera era da Gold Era treinavam lá. A gente tem exatamente os mesmos aparelhos que tem lá na Muscle Beach. São exatamente os mesmos aparelhos, cara, que eles são próprios para ficarem no tempo, porque eles são de inox, o acolchoamento dele é tipo um tecido marítimo, então é tudo preparado para a área externa e são exatamente os mesmos equipamentos da Muscle Beach, porque o Overall sempre busca o que há de melhor
no mercado. Olha, cara, ainda bem que você explicou isso aqui, porque na minha cabeça, vamos lá. Falei, cara, vamos lá. Ó a pessoa quando é leiga, né? Às vezes tem muita gente também que deve pensar assim, eu acho que ele pega os equipamentos da academia, joga pra fora, quando dá a noite, joga pra dentro. Tô brincando. Haja lombar pra carregar. Tô brincando, não chega nesse nível não, tá? Mas pelo menos tem uma cobertura na hora que chove, alguma coisa assim, ou já fica no tempo mesmo? 100% no tempo? 100% no é tempo. Mesmo, Gabriel? 100% no tempo. E é feita pra isso. É feita pra isso. Que legal, cara. O aparelho é de inox, né? Então, sim. Então lá, por exemplo, chegou domingo a domingo, diretão. O cara tá lá treinando sem camisa, tá de boa? Diretão, é. E eu criei um ambiente pra isso, porque dentro da academia a gente não deixa o aluno ficar sem camisa, com respeito e tal. Mas lá fora, cara, é uma outra pegada, outra atmosfera. Que chique, cara. Deu muito certo, assim. Eu confesso que superou minhas expectativas em todos os sentidos. Questão de quanto que ficou foda, assim, ficou bonito, sabe? Ficou um ambiente muito agradável, mas como a galera comprou a ideia também, porque na minha cabeça era assim, cara, o aluno do dia a dia não vai treinar aqui fora, né? Vai treinar lá dentro, arzinho condicionado, aquele negócio todo, vai ser mais pro cara do final de semana, que não conhece o overall, que vem aqui, que o público é um pouco diferente, mas não, cara, você chega lá, igual hoje, cheguei lá 10 da manhã, todo mundo lá, sem camisa, treinando, tá todo mundo agora bronzeadinho, meu filho, não tem ninguém branqueado no overall mais não, todo mundo agora é no bronze. E na frente tem muro, tem vidro, como é que é? Onde é que tem essa parte externa? Eu nunca cheguei lá. É porque a gente já tinha esse pedaço da academia, que ele era uma área não aproveitada, e no fundo tinha um depósito. A gente transformou esse depósitozinho no nosso escritório, e tinha uma parte de um gramado ali, tinha uma parte de um concreto, a gente nivelou tudo, e ali a gente fez a área externa, mas é tipo assim... No fundo da academia? É do lado. Do lado. Ah, tá. Fundo pro lado. Ah, tipo entendi. Assim, eu tenho estacionamento aqui, aí a área externa tá aqui, e a academia, ela tá aqui tudo do lado. Aí eu entro na academia aqui, e eu saio aqui na área externa. Ah, interessante. Eu achei que ficava assim, quase na frente mesmo, na academia, na frente. Não, é na lateral. Eu ando 2 pavimentos, pego a esquerda, dentro da academia, chego na área externa. Você patrocina atletas lá? Vocês? A gente dá overall, todas as overalls, a gente tem as portas 100% abertas para os atletas profissionais. A gente traz os caras, a gente oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e evolução deles. Patrocínio direto, não, a gente entende que o nosso papel é dar um ambiente propício de treinamento. Uma catraca livre, como se fosse isso? Sim, uma bolsa atleta. A gente chama de bolsa atleta. E outra coisa também, vocês investem em conhecimento para as pessoas que trabalham com vocês? Por exemplo, eu vi que um tempo atrás o Dorian foi lá, né? Teve um curso, alguma coisa em capacitação? Não. Sim, a gente costuma fazer muitos cursos, principalmente eu aqui em BH, eu valorizo muito isso. Quando eu abro o overall, o meu primeiro post no Instagram do overall, ele tá escrito exatamente assim: BH nunca mais será a mesma. E por que BH nunca mais será a mesma? Porque era o meu propósito colocar Belo Horizonte num outro patamar no cenário nacional, no bodybuilding, não só BH, como Minas Gerais inteiro. Então eu começo a trazer várias e várias pessoas que nunca tinham vindo em BH. O Rafael Brandão nunca tinha vindo aqui em BH, o Luiz Salles nunca tinha vindo aqui em BH. Tenho, como vários outros, o Bios eu fiz recentemente, o Capial eu já trouxe também. Muita gente. Mais de 10, 15 cursos que a gente fez e a gente se incentiva para que a nossa equipe faça. Não é um curso só para a equipe, mas a gente incentiva para que eles façam e óbvio que eles aproveitam a oportunidade, eles fazem isso tecnicamente, fora os outros cursos que a gente faz de desenvolvimento comportamental, pessoal, profissional. Eu sou um cara que eu acredito muito nisso. Isso é muito importante. Eu sou um cara que eu acredito muito nisso. É muito importante. Eu acredito no treinamento. Sim. Como que transforma o físico? O treinamento. Sim, treinamento. O que transforma a mente? O treinamento. Pô, é muito importante a parte administrativa. Eu acredito muito nisso. E a gente conseguiu trazer várias e várias pessoas que, em hipótese alguma, precisariam em BH se não tivesse vindo ao overall. Dentre eles, o Dória, né, já tinha vindo, porque a esposa dele é de BH, mas teve também o Brandon Hendrickson, que é o campeão olímpico. A gente já teve 2 campeões olímpicos treinando no overall e que deram curso na overall. Fora vários, treinado Pachulok. Você tem vontade de abrir outra unidade? Tenho, com certeza. Aqui em BH ou fora de BH?
está no nosso projeto. A gente tem sim no nosso radar a possibilidade de ter outras unidades em BH. O pessoal pede muito e é algo que está assim no nosso planejamento. Poxa, Deus abençoe. Sim, amém. Tomara que dê certo. Tomara Amém. que dê certo. Dará. Última pergunta pra gente fechar aqui. Vamos lá, hein? Joga você na parede agora, hein, meu irmão. Como é que você vê o cenário do bodybuilding em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Cara, crescendo muito, viu? Eu fico muito feliz porque eu sei o tanto que a Overall contribuiu para isso e, de fato, a gente retomou para o cenário nacional e mundial do bodybuilding. E vários novos praticantes. Eu acho que talvez o que mais me deixa satisfeito é ver os novos praticantes. Uma galera que, tipo assim, nossa, uma genética e já entra de cabeça e já treina bem, já é disciplinado, muitas promessas. A gente tem muitas promessas em BH, muitas. Tomara, né? Tomara que nosso nome evolua mais ainda, representa muito lá fora sim, também. Cara, vai sim. Eu ponho fé nisso aí também. Põe muita fé. Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz. Gabriel, Feliz. quero te agradecer aqui mais uma vez. Esse bate-papo nosso aqui foi muito bom, cara. Tá? Obrigado, eu que aprendi agradeço muito com você pelo aqui. Você convite. acredita se quiser, viu? A gente aprendeu muito com você aqui. Parabéns. O mega empresário que você é, cabeça boa, irmão. tá? Parabéns mesmo. Que academia, você abre aí umas 10 franquias, umas 20 franquias aí, tá? Amém. Tamo posse. Cara, Deus abençoe mais uma vez. Obrigadão. Obrigado aí, viu, Tamo meu junto, irmão? viu? Valeu, viu? Valeu. Pessoal, até a próxima. Valeu, pessoal.